Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje estamos começando mais tarde a nossa live, porque pela manhã tivemos alguns compromissos pastorais, mas estamos aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E nós estamos baseados em Marcos capítulo 3, de 1 em diante. Marcos capítulo 3, de 1 em diante. Aqui nós vemos um homem que foi curado da deformidade em suas mãos. Mas nós vamos aprender nesse episódio que não era o homem que estava apenas deformado, mas aqueles religiosos que estavam ao redor, na sinagoga, julgando e criticando Jesus, que estavam deformados nos seus corações. Preste atenção no texto sagrado, abra o seu coração e deixe Deus falar com você nessa tarde tão especial. Também compartilhe esse link com outras pessoas, para que o máximo de pessoas venham receber uma palavra de Deus aos seus corações através da sua vida, em nome de Jesus. Marcos 3:1, o texto sagrado diz: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Disse Jesus. Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, ou seja, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Olha só aonde a religiosidade cega, a piedade fútil, aparente, pagã, mentirosa, enganosa, a hipocrisia de algumas pessoas podem levar o ser humano, corromper o coração humano ou promover uma espécie de dureza, cegueira espiritual e dureza de coração. Jesus estava ali na sinagoga, como geralmente ele fazia, e ao entrar naquela sinagoga, lhe apresentou diante de Jesus um homem que estava com uma das mãos ressequidas, atrofiadas, em uma das mãos. Então Jesus viu aquela cena e aproveitou aquela cena para dar uma grande lição àqueles homens que estavam observando ali. E, claro que Jesus sondando os corações, e eles ali observando para ver se Jesus faria algo contrário às tradições religiosas da sua época, Jesus aproveitou, trouxe aquele homem com a mão ressequida para o meio do salão, para o meio ali da sinagoga, daquele auditório religioso, e perguntou àqueles homens: será que é lícito fazer o bem ou o mal no dia do sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E diante desse diálogo de Jesus, nessas perguntas profundas, a fim de que aqueles que estavam ali vendo aquela cena refletissem sobre o valor do sábado, o que era lícito e o que não era lícito fazer no sábado. Será que fazer algo bom seria contrário ao coração de Deus no dia de sábado? Ou promove a glória de Deus nesse dia tão especial? Até lembrando aqui para vocês, eu já tenho uma palavra nesse sentido que fala que Jesus é o nosso sábado, é o nosso Shabat, é o nosso descanso. Você pode encontrar aqui no Instagram, no YouTube, em todas as nossas redes sociais, esse tema: Jesus é o nosso Shabat. Jesus também disse num episódio anterior que ele era o Senhor do sábado. Por isso ele podia, ele pode curar, ele pode operar milagres, mesmo num dia tradicional naquela época, porque Jesus tinha poder para isso. E o que Jesus queria fazer aqui é o bem, promover a glória de Deus, curar aquele homem e jamais fazer o mal ou qualquer coisa que ferisse o coração de Deus. Jesus queria salvar a vida daquele homem, mudar a história daquele homem, e não jamais promover qualquer espécie de morte ou confusão na vida daquele homem que estava sofrendo há anos com uma mão atrofiada. Tenta imaginar você com uma mão atrofiada, uma mão mirrada, como é que você ficaria? E quando Jesus fez aquela pergunta, o texto sagrado diz que eles ficaram em silêncio. Irmão, quando Jesus fala,
todos nós, todo ser humano precisa ficar em silêncio, precisa pensar nas palavras do Mestre, precisa refletir sobre aquilo que Jesus disse na sua palavra, nesse episódio e nos demais episódios do texto sagrado. Será que você tem parado para escutar a Jesus? Será que você tem ouvido a voz de Jesus e obedecido à voz do Mestre? Eles ficaram em silêncio até porque não tinham um argumento do que falar devido a tamanha sabedoria encontrada no coração de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou ao redor, ficou indignado, ficou condoído com a dureza do coração daqueles homens, que eram fariseus e herodianos. Fariseus era o grupo mais zeloso dos judeus, o mais que se consagrava mais santo, mais legalista, mais fiel à lei mosaica, aos escritos do Antigo Testamento, a lei e os profetas. E os herodianos eram aqueles judeus que também seguiam a ritualística, a Torá, que eram os mandamentos do Senhor, o que a gente chama de Pentateuco, mas estavam envolvidos com a política, por isso herodianos. Eles queriam agradar Herodes, que era o líder político daquela época. Então era uma espécie de facção, era uma espécie de seita judaica, tanto os herodianos quanto os fariseus. Até o próprio apóstolo Paulo, nós sabemos, era um fariseu dos fariseus. Mas graças a Deus, Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco ao meio-dia e teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Toda a cegueira que Paulo tinha, cegueira, aquele zelo sem entendimento, é o que a religiosidade muitas vezes promove, um zelo, só que sem entendimento, sem sabedoria. Às vezes, em vez de promover a vida, promove a morte. Às vezes, em vez de incluir outros no reino de Deus, acaba excluindo outras pessoas, promovendo o mal, promovendo a desgraça e não a graça de Deus, a compaixão e a misericórdia. Então nós temos grandes lições aqui. Cuidado com a dureza do seu coração. Cuidado com a religiosidade que cega. Quando Jesus falar, te fizer pensar, pare e ouça a voz do Mestre. E no final aqui nós vemos que lindo milagre que Jesus operou. O texto sagrado diz que o homem estendeu a mão e ao estender a mão, ou seja, fazer o que cabe a ele fazer, obedecer à voz do Mestre, obedecer à voz de Jesus, estendendo a sua mão, milagre aconteceu e a mão lhe foi restaurada. Às vezes a gente quer que Jesus faça tudo. Jesus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos. O sobrenatural Jesus faz, mas o natural quem tem que fazer somos nós. As nossas responsabilidades, com maturidade, com inteligência, na sabedoria de Deus, para que possamos ser restaurados em todas as coisas na nossa vida. Então é interessante que eles estavam tão cegos, tão duros de coração, que o texto sagrado diz que ainda foram lá e quiseram tramar para tirar a vida de Jesus de Nazaré. Mas graças a Deus nós sabemos que nesse episódio eles não conseguiram fazer isso. Porque Jesus é o nosso Shabat, é o nosso descanso. Nele nós podemos descansar. Jesus ainda opera milagres. Jesus cura enfermos. Jesus, quando fala, eu e você nos calamos para ouvir a voz do Mestre. Jesus, quando fala, ele exige dos seus seguidores, dos seus discípulos, obediência completa. E aprenda com isso. Aquilo que cabe você fazer, a sua responsabilidade, faça. Em obediência à palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, cheio da unção de Deus e da graça do nosso Senhor, para que você receba bênçãos, assim como esse homem recebeu o seu milagre, sobrenatural de Deus aconteceu, a bênção chegou, a resposta de Jesus transformou a história desse homem. Jesus também pode transformar a tua vida e a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui um convite para você que está me ouvindo, nesse domingo, às 18 horas, na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro da cidade de Umuarama, nós teremos uma linda Santa Ceia. A ceia do Senhor. Você que nasceu de novo, que entregou sua vida e o seu coração para Jesus, venha ceiar conosco, venha fazer parte da mesa do Senhor, participar desse momento glorioso, onde o Espírito Santo estará no nosso meio, estaremos celebrando a vida, obra, a morte e a ressurreição
de Jesus de Nazaré. Eu te espero nesse domingo, às 18 horas, na Igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Eu te peço, se você tiver qualquer pedido de oração, deixe aí nos seus comentários pedidos de oração, necessidades, o que você achou desse vídeo, da onde você está nos assistindo, e compartilhe através das suas redes sociais o link dessa ministração com outras pessoas, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. E se você sentir também no coração o desejo de ofertar, de semear nesse ministério, faça isso. Lembre, quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, com fé, crendo, sendo participante, entrando conosco nessa linda seara, na obra do Senhor, no reino de Deus, participando, sendo um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, tenho certeza que as janelas do céu serão abertas sobre você e chuvas de bênção virão sobre a sua vida. Aqui embaixo nós teremos um link com a descrição de como você pode ser um cooperador fiel, e também no site casanarrocha.com e nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, você tem disponível como você pode participar conosco com essa cooperação. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, te espero nesse domingo, às 18 horas, na Igreja Casa na Rocha. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.